Bom dia, amados, graça e paz. Hoje, domingo 7 de junho de 2020, Escola Dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado, classe dos adultos. Estamos estudando a revista Legados de Fé, com o tema especial Cuidando do Meio Ambiente, e a terceira e última lição deste tema, que é a lição de número 20, que tem o título Plástico, Solução ou Problema? Sabemos que a Bíblia nada fala sobre plástico, mas fala sobre responsabilidade, domínio da criação, liberdade para cultivar a terra, mas respeitando princípios que mantivessem sua harmonia. Ou seja, Deus nos criou para sermos mordomos de tudo que Ele criou. Veja o que diz o texto da nossa lição de hoje. Gênesis 1, eu vou estar lendo do 26 até o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Neste texto, vemos a criação do homem e da mulher, e sendo abençoados por Deus, que diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e dominem a terra, os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. No que diz respeito ao meio ambiente, a missão do homem era dominar, cultivar e guardar. Também tem o texto de Gênesis 2,15 que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui o Senhor deu um jardim, um lugar harmonioso para que Adão pudesse cuidar e cultivar, mas o orientou a manter tal harmonia. E também em Gênesis 3, versículos 17 e 18 diz: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Já nesse texto, por causa da desobediência, do pecado, Deus expulsa o homem do jardim e diz que ele muito sofrerá para se alimentar daquilo que o campo produzir. Desde a queda do ser humano que o bem e o mal se mostram presentes em suas realizações. A natureza explorada e modificada sofre as consequências. Somos capazes de mudar os recursos naturais e produzir obras admiráveis, mas quando mal utilizadas, trazem o traço da morte. O plástico trouxe grandes avanços e benefícios, mas também um impacto ambiental desastroso que avança rapidamente ameaçando a vida. Olhamos para o texto bíblico a fim de buscar nele direção e esperança para uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Ainda que não houvesse uma preocupação explícita no texto sagrado sobre os problemas ecológicos do nosso tempo, ela nos educa, nos orienta, especialmente nos textos em destaque, e pensar a maneira como nos relacionamos com a terra e com os bens que ela nos concede. Era preciso que a maneira de domínio da criação fosse desenvolvida de forma cuidadosa. Mas com a desobediência, o ser humano infringiu as leis que mantinham a harmonia. Manipulou a criação de forma inadequada, mexeu onde não devia. Com a queda do ser humano, adultera-se a visão de mordomia. O pecado contra a criação passa a atingir o próprio ser humano, pois ele faz parte da criação e depende totalmente dela. Quando se fala em salvação, há quem pense apenas no ser humano como alvo da ação salvadora de Deus. Mas em sua queda o homem arrastou toda a obra criada. A terra se tornou vítima da maldade humana,
e a natureza ficou escrava, ansiando também por seu resgate. Veja o texto de Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Como mordomos da criação, responderemos por esse privilégio. Em 1 Coríntios 4, 2, Paulo diz que o que se requer nos dispenseiros, ou seja, nós, é que cada um seja encontrado fiel. Recebemos a incumbência de cultivar e guardar a natureza. Não podemos ficar alheios à degradação e desrespeito com ela. Temos visto muitos movimentos mundiais contra as ameaças à sobrevivência do planeta, mas há uma grande indefinição sobre o controle das armas nucleares, a poluição industrial, a transformação de florestas em pastos para a agropecuária, o crescimento demográfico explosivo, a desertificação e perda de solo, florestas e minerais. Não há muitas referências bíblicas específicas sobre essas questões. Entretanto, o profeta Isaías anteviu há cerca de 2.700 anos o caos gerado pela quebra dos princípios que regem a natureza e nos revelou perspectivas graves de uma crise entre a humanidade e o mundo criado. Veja o texto de Isaías, capítulo 24, de 4 a 6, que diz: A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Veja que se não houver arrependimento e mudança de atitude, a ciência confirma o resultado já anunciado há milênios pelo profeta Isaías. Em Palavra que Ilumina a Vida, em nossa revista, diz que somos responsáveis pelo equilíbrio da criação. O ser humano, mesmo pecador, conserva a genialidade do Criador. Ele é capaz de recriar a natureza, gerando obras espetaculares. No entanto, a corrupção produz a degradação do meio ambiente para servir ao lucro e à vaidade. O desrespeito aos limites divinos tumultuou a terra e passamos a gerar morte em nossas ações. Assim se deu com a descoberta do plástico. Só hoje começamos a conhecer os males causados por ele. Seria então pecado produzir ou consumir plásticos? Não necessariamente. Pecado pode ser o mau uso daquilo que é bom. Imagine um mundo sem facas. Mas o uso indevido dessa ferramenta torna-se um problema e um erro. Também o plástico em si não é um erro, mas a forma como a sociedade desvirtuou seu uso torna-se pecado, com graves consequências. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Temos que avaliar onde e como poderemos utilizar esse recurso sem que ele se torne prejudicial. O impacto da ação humana sobre o ambiente é muito amplo. Os resíduos sólidos, que chamamos lixo, representam um dos grandes desafios à estabilidade da vida no planeta. Vejamos a problemática do plástico em especial. E são dados da Agência Brasil, de junho de 2018. Primeiro, são necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça do meio ambiente. 2. Apenas na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. A taxa média global de reciclagem dele é de 25%.
Isso significa um volume enorme de lixo plástico não reaproveitado. 3. Os oceanos são grandes vítimas dos resíduos plásticos. São jogados nos oceanos milhões de toneladas de material escavado, resíduos industriais, esgotos, derivados de petróleo, plásticos é um deles, resíduos químicos e metais pesados. Estima-se que pelo menos 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar anualmente nos mares. 4. Até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico. O lixo prejudica mais de 600 espécies marinhas, 15% delas em extinção. Sabemos que o plástico, por facilitar muito a vida, dificulta a mudança de hábitos. É urgente a redução do volume de resíduos plásticos, mas a praticidade de seu uso leva as pessoas a manter o uso indiscriminado. Só a reciclagem não resolve o problema. É preciso mudar os hábitos de uso e buscar meios de reutilização. À luz da mordomia cristã, temos o desafio de empreender ações individual ou coletivamente para combater a poluição plástica, como parar de usar canudinhos e talheres de plástico, levar sua própria xícara ou copo para o trabalho, pressionar as autoridades para melhor administrarem o lixo da sua cidade e utilizar sacolas de tecidos ao fazer compras. As mudanças começam por ações individuais. Precisamos gerar novos hábitos, como separar nosso lixo, evitar o uso de copos e pratos descartáveis, usar embalagens de papel, reaproveitar o máximo possível embalagens e recipientes plásticos quando seu uso for necessário. Concluindo, podemos dizer que, apesar de sua utilidade, o plástico é um poluente muito maléfico na natureza e, como responsáveis pela criação, temos a responsabilidade de racionar seu uso, pois disto, no que diz respeito ao cuidado da criação, também prestaremos contas ao Senhor. Portanto, comecemos as mudanças por nós, com disciplina e conscientização. Seja fiel ao Senhor, seja consciente, seja disciplinado, mude seus hábitos, recicle seu lixo e vamos trabalhar para que o nosso mundo seja melhor, pois nós somos mordomos da criação de Deus. Amém? Tenha um bom domingo na paz do Senhor. Mas antes eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Deus pelo teu amor e cuidado. Que a tua graça seja sobre nós e que possamos, ó Deus, aprender a cada dia, Senhor, como melhor cuidar daquilo que o Senhor deixou para nós. Que possamos ser mordomos fiéis, ó Pai, da tua criação, de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, com tanto amor e carinho. Nos abençoe, nos guarda, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.